Olá, gente, boa noite, muito boa noite, boa noite. Oi, professora Karina Barbosa, saudade. Beijinho, um beijo para o pessoal aí do Simproep, que eu tenho bastante carinho. Oi, Luísa, boa noite, Jane. Eu tô esperando aqui o Otoniel, gente, professor Otoniel Linhares de Atualidades, entrar aqui para a gente bater um papo hoje. Bastante interessante para a gente falar das grandes novidades de hoje, os grandes acontecimentos aí. Quem esteve comigo pela manhã, eu falei bastante coisa. Boa noite, professor! Boa noite, Jaque. Boa noite, galera. Tudo jóia aí, pessoal? Tudo tranquilo? Muito boa noite. Muito, né? Um dia bastante corrido, né? Um dia bastante quente, um dia bastante agitado. Temos muita coisa para falar. Bastante, hein, galera? Boa noite para todos vocês que estão chegando aí com a gente aí. É um prazer estar aqui com a professora Jaqueline. Isso é muito bom, muito gostoso para a gente falar um pouquinho sobre educação, sobre os caminhos aí que vão se deturpando aí para frente. Como é que vai ser isso, né? Depois daquelas publicações lá a gente coloquei muita gente dando a devolutiva. Será que vai ter mesmo? Acompanha aqui que a gente vai falar de tudo isso, né, Jaque? Vamos falar a partir de agora, inclusive, né? Na verdade, gente, a secretaria estava fazendo um estudo prévio sobre a situação, né? Por isso, até então, que tanto eu quanto o professor Otoniel Linhares, para quem não sabe, o professor Otoniel Linhares trabalha lá na regional do Gama, dentro do núcleo aí de gestão de pessoas, está diretamente ligado à nossa subsecretária Kelly Bueno e tudo. Então, assim, nós sempre estamos, né, interligação, ele também está sabendo, acompanha todos os processos, então realmente estava previamente em estudo, e aí realmente hoje veio a questão toda da autorização, não é isso mesmo, professor? Exatamente, Jaque. A gente estava, tanto eu como a Jaque, a gente estava esperando a informação oficial, né, para passar para vocês do que seria. Aí a Secretaria do Pessoal da Economia liberou, estava em estudo, planejamento, liberou, e agora sim, agora a gente tem com o que trabalhar. Mais ou menos também porque a gente tem que esperar a questão de saber qual vai ser a banca, né? Quem vai topar esse certame. Se a última de 2018 foi a Quadrix, tem a jogada da IADS, tem o pessoal do CESP também que está de olho, enfim. Pode ser alguém de fora também. Temos que aguardar toda essa novidade para saber como é que vai ser esse certame aí. Um fato é, né, que finalzinho do segundo semestre, de dezembro e janeiro, a gente está esperando aí já esse momento de prova para vocês, né? É esse aí que é o nosso caminho para tentar traçar com vocês agora. Amém, né, Luísa? Eu vejo, professor, hoje mesmo, eu fui bombardeada de muitas perguntas, tanto que eu fui almoçar às 16h30 pela correria, né? Até o nosso evento também que a gente programou para hoje e tudo. E assim, é fato que existe dentro da Secretaria de Educação, tá, Luísa? Uma predileção pela Quadrix, pelo simples fato dela ter sempre obedecido muito bem as regras, a prova realmente, né? O processo tem sido muito bem organizado, as questões, então assim, é uma prova de uma banca realmente que faz uma organização muito bem feita, tanto que ela já vinha, né, do último também lá, ou de 17, 18, né, esse que a gente está agora no 19, 20, no 17, 18 também foi a Quadrix, se fez inclusive um edital um pouco pesado. Nesse, inclusive, foi um pouco mais leve, né? Mas, assim, ela tem aperfeiçoando cada dia mais e aí atendido até a questão do certo e errado, né? A cada 4 erradas, aluno uma certa. Então, assim, existe esse ponto, mas é aquela coisa, não desclassificando as demais bancas, mas, de fato, ela tem atendido muito as AES Federal. E tá muito parecida também, né, Jaque, com aquele estilo do próprio CESP também, na organização, na qualidade das questões, como você falou, eles vêm trabalhando muito bem com isso. Eu estava dando uma olhada no nosso último edital, que foi esse de 2018, eu até, pessoal, publiquei aqui no meu Instagram, depois você dá uma olhadinha lá, eu refiz o recorte lá para vocês, do edital de 2018 da Quadrix, onde cobra quais são, né, as disciplinas cobradas, e lá está como a nossa parte do contrato temporário, tanto a parte da Jaque também como a parte de legislação, vai pegar todas aquelas bases legais, os temas de educação, temas de educações pedagógicas também, fazer esse arcabouço. Na minha parte você tem lá atualidades do Distrito Federal, aí eles colocam, né, no caso a gente hoje está tentando fazer uma padronização que é
realidade do DF. Então já tem lá essas questões disponíveis lá para vocês também. Depois você dá uma olhada, dá aquela reforçada. Como a Jaque falou, veio bem robusto, né? Por ser até o edital para contrato temporário, ele veio robusto. Então ele veio trabalhando com português, a própria NLDF, a questão do ECA também, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente vai se preparando para esse mesmo perfil, né? Para contrato temporário, mudanças, elas acontecem mais finas, né? Então hoje é o referencial nosso. Opa, deixa eu pegar lá o edital anterior do contrato temporário, saber o que está rolando, o que aconteceu, pegar as provas, refazer tudo isso. Já que eu sei que ela já tem também todo o editalzinho lá anterior verticalizado, o próprio material dela também, então dá para a gente se estruturar bem, pessoal. Eis aí que é o contexto de tudo isso, né? Perguntaram aqui para a gente, já que o Pri Ribeiro, né? Cheguei à questão edital da prova. Olha, o edital, a gente tem a confirmação de que vai ter a prova, vai ter o certame. A data da prova aí não estamos adivinhando ainda não chegou até a gente. Existe uma conversa, né, professor, aí, né, perante lá dentro da secretaria, que deve ser após aí, né, a questão do término do ano letivo, tem que esperar primeiro passar toda essa situação, seria em dezembro e em janeiro. E já houve, gente, em alguns anos atrás já houve prova do professor substituto em janeiro, né? Exatamente. Claro que o desejo da secretaria, com certeza, para esse ano, era que acontecesse igual ano passado. Ano retrasado, aliás, a prova aconteceu no dia 14 de outubro, na véspera do dia do professor, foi na semana do saco cheio, aquela coisa. E dessa vez, né, pelo visto, diante da pandemia, diante de uma série de coisas, que agora a secretaria realmente está preocupada na questão da tecnologia da educação à distância. Vocês estão vendo toda a movimentação aí, principalmente para anos iniciais, anos finais, que o ensino médio já está, né? Já acontecendo a questão, mas está tendo um olhar mais para a gente agora, inclusive a educação infantil, de ver como que a gente vai remodelar, porque a gente não sabe seriamente que dia vamos voltar fisicamente, né? Nós sabemos que vamos voltar online, então precisa verificar realmente essas certas coisas para depois pensar. Eu também falava hoje de manhã, professor, numa transmissão lá no Direção Concursos, a respeito do seguinte, que de fato, edital tem saído sempre. O que tem acontecido é a alteração de datas, de provas em virtude da pandemia. Então é uma coisa que a gente tem que se ajustar. E eu sempre falo o seguinte, é bom, gostei, Luísa, é isso mesmo, é bom que tem tempo para estudar. Então assim, eu sempre falo para os alunos não ficar muito ansiosos com a questão da data. É importante saber que de fato vai sair, que você precisa a partir de agora, né, como aquela famosa história, tomar a vergonha na cara, de sentar todos os dias, não ficar boicoteando, não ficar assistindo Netflix, não ficar comendo brigadeiro, comendo pipoca, aquela coisa toda, você realmente levar os estudos a sério, mas não ficar nessa ansiedade, que dia? Quando? Já tem data? Porque aquela pergunta que eu fiz hoje de manhã, eu faço de novo aqui. Se a prova fosse hoje, você estaria pronto? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu sempre faço. Quando os alunos estão muito ansiosos e assim em cima de mim, eu falo, tá bom, e se fosse hoje? Você estaria pronto? Aí eu sempre escuto dos alunos, professora, eu não estaria pronto. Então antes de se preocupar com a data, preocupe-se em estar pronto. Porque se você estiver pronto, pode vir o que vier, né? Bate aqui no peito, vou estar lá. Eu sempre falo, no dia da prova, professor, tem que estar igual o Chico Xavier, ó, psicografando, levantar, dar um abraço do fiscal e com certeza, com certeza. Jaque, hoje eu recebi também no Instagram, no direct, duas alunas que falaram, professor, mas é sério isso? Falei, é sério sim, tá aí previsão. Meu Deus, eu não estou estudando nada, professor, não peguei nenhum material. Falei, então você pode começar a pegar o seu material, porque a coisa é séria. Como a Jaque falou, nós tivemos em 2018 de outubro. Tá, é claro que eles vão tentar se organizar, a gente também depende dessa questão toda pandêmica e não tem como para onde correr, não adianta prever uma data. Inclusive nós estamos com o concurso do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário, com data marcada para setembro. Os caras arriscaram, eles precisavam passar um calendário, eles passaram o calendário. Mas se a coisa não estiver normalizada daqui até lá, isso pode se empurrar um pouquinho mais, isso é um fato. Agora, nós temos um outro contexto, que é aí sim, entre novembro, dezembro, né, até para não atropelar o processo,
porque esse concurso, o anterior, a validade dele acabou, foi prorrogado, entrou tudo de acordo com a legislação. A gente tem que, por volta de fevereiro lá do ano que vem, esperar o próprio plano letivo também, que a gente nem sabe como é que vai ser o término dele. A perspectiva é que a gente trabalhe no sistema híbrido, viu, pessoal? Que é parte presencial, parte no contexto online. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos, vai ser assim, se eu tenho uma turma, exemplo, 40 alunos, hoje, numa quinta-feira, vão 20 alunos. Os outros 20, a ideia é que eles estejam em casa estudando online. Aí amanhã, os que estavam em casa vão para a escola para tentar diminuir a quantidade de alunos. Tá. E aí a gente começa a bater agora, chegar aos dias letivos. Porque no governo federal, as horas sofreu redução, mas os dias, aí você tem que começar a fazer adequações. E há um calendário que se trabalha para terminar em janeiro. Tá, terminando em janeiro, aí você tem um tempo para começar o outro ano. Tá, vamos botar março. Então, o fevereiro, aí você está trabalhando com hipótese, tá, pessoal? Fevereiro seria aquele ano para convocar, né, aquele mês para convocar os contratos temporários, para começar a se apresentar e dar o tempo de locar esse pessoal para março começar o ano letivo. Então, são hipóteses que a gente está jogando assim. Então, seria mais ou menos isso. Que tem que ter? Vai ter que ter. Agora, a nossa ideia, né, é quando vai ser? Dezembro? Janeiro? Que sabemos que a própria secretaria vai também fazer as suas adequações. Isso aí é um fato, como já está tentando fazer agora para esse ensino nosso à distância. Aí, esse que é o ponto, né, Jaque? Isso. Gostaria de agradecer a presença, né, aí do professor Ronaldo Paivinha, né, apareceu aí pra gente, né, prazer imenso em você estar presente conosco, e colocar o seguinte, professor, eu sempre falo que ano de contrato temporário é o ano que você não viaja. Aí os alunos falam, nossa, professora, como que você é ruim? Ainda mais agora, né? Agora que ninguém tem motivo para viajar. Agora tá ótimo. Agora tá ótimo. Ninguém tem motivo para viajar. Por que eu falo isso, professor? Porque assim, eu sempre falo, gente, tem para viajar? Quando passar a prova, você vai ter de sobra. E ainda vai relaxado, sem peso nos ombros. Você vai ver o seu nome lá que você passou. Aí pode ir lá gastar, né? Lá na sua praia. Exatamente. Tomando sua água de coco, descansando debaixo daquele sol maravilhoso. Daquele resort all inclusive, professor. Aquele resort. Isso! Né? Já sabendo que quando você voltar, pode vir a dívida no cartão de crédito, que você já vai estar assegurado, vai ter sido chamado, isso, vai estar trabalhando, vai pagar feliz. Então, o momento agora é de estudar. E aí, aproveitando, pegar o gancho aí do professor, a gente vai falar algumas vantagens que tem para vocês, porque às vezes as pessoas, eu acho assim, que o que dá mais ânimo, claro, que é importante você gostar do ser professor, né? Aquela questão do ato de ensinar, como dizia Paulo Freire, ser o agente de transformação social da sociedade, mudar, né, a realidade do aluno, da família, da sociedade. Essa é a nossa missão. Mas também é tão quanto importante nós falarmos aí da questão da remuneração. Quanto que hoje ganha o professor substituto? Para vocês terem a consciência, a noção, tem muitos professores efetivos de municípios goianos, tá? Aí que fazem parte da RIT, que abandonam, e eu já vi até gente também do Nordeste, do Norte, abandonar, pedir aquela famosa licença para tratar de assuntos particulares, por exemplo, deixa lá em stand-by, faz a prova aqui, passa e vem pegar uma vaga aqui. Porque paga-se muito mais do que o piso. O piso hoje para professor está na base de 2.500, que foi aprovado esse ano, inclusive teve um reajuste de mais de 12%. E aí muita gente faz isso, tá? Vem de fora, tem uns municípios goianos, tipo Santo Antônio Descoberto, paga-se muito pouco, então às vezes as pessoas preferem pedir essa licença, vir aqui um tempo, ficar aqui um tempo e depois voltar para lá, entendeu? E assim, colocar para vocês que hoje o vencimento da secretaria bruto, né, juntando remuneração com as questões todas, tá dando um pouco mais de R$6.000 no bruto. E aí, o que vem no desconto? O que é a composição? Então, em média, vocês têm 3.800 aí das horas trabalhadas, mas vocês têm agora que, a partir desse ano, né, o Simpro lutou e teve toda a questão do nosso sindicato, e a secretaria também definiu aí a questão da HPED,
Então a gente tem 1.000 e pouquinho aí de HPED agora, que só o efetivo tinha, então um contrato temporário agora o professor substituto tem. Além disso, você tem um auxílio saúde de R$200, tá bom? Além disso, também você tem o auxílio alimentação de R$394, tá? Aí, que é do executivo, é nesse valor. E além disso também, se você fizer der aula para classe de ensino especial, alfabetização, a parte da educação rural, o pessoal aí do sistema socioeducativo, você ainda ganha uma gratificação que, dependendo, né, das horas, dias, tem isso, que o cálculo da gente é feito aí em horas, dias, dá em média aí por mês uns R$400. Então, no fim, líquido, para quem não tem gratificação, gera em torno de R$4.800 a R$5.000. Quem já tem gratificação gera em torno de 5 a 5.300. Então, claro, os meses que tem menos dias, você recebe um pouco a menos, mas a gente tem meses muito bons, como agosto, julho, maio, são meses com maiores dias, então assim, vem mais R$5.000. E vamos ser sinceros, né, professor? Se você for uma pessoa bem controlada, organizado, dá para viver muito bem com R$5.000, gente. Dá para viver, ainda mais nessa situação agora. Sim, a Jaque lembrou bem essa questão. No comecinho desse ano, a gente acompanhou os nossos contratos, eu estava lá junto com a minha equipe acompanhando, e com essa modernidade, muitas das vezes a gente não conseguia falar com o pessoal, para a gente compor o banco, para chamar. Isso foi aquela lista depois da primeira convocação e tal. Aí nós mandamos o WhatsApp. Algumas pessoas ligaram para nós e a gente viu que o prefixo da pessoa já estava Bahia, Norte, estava na questão do Rio Grande do Norte. Eu conversei com a moça que ela estava no Rio Grande do Norte. Ela pediu um tempo, ela conseguiu se apresentar. Em 2 dias, ela realmente, como estava precisando, isso para atividades, tá, pessoal? E aí estava precisando, ela conseguiu chegar aqui em Brasília em 2 dias e a gente jogou ela um pouquinho para cá. Ela se apresentou e deu certo, tá trabalhando até hoje. Eu não sei exatamente qual escola que ela tá agora do Gama, mas ela tá lá tranquilíssima. Ela falou, poxa, eu pensei que nem ia ser convocada. E olha que, para atividades, o banco, a gente chegou longe. E vamos chegar longe, até porque nós temos uma perspectiva de 13.000 professores com apresentação de algum tipo de comorbidade, tá? Que estão ou hipertenso, diabéticos, que não vão voltar agora, não tem como voltar. Os contratos temporários é o seguinte, não vai suprir tudo, não tem como suprir tudo, mas há um resquício no banco que eles vão estar chamando também. Tá? Então, esse é um contexto, como a Jaque falou, é oportuno, é muito bom isso para vocês. Outra questão também que eu peguei muito já lá, a pessoa era formada em Direito, nunca exerceu, né? Tentou exercer em algum momento, não conseguiu, e aí fez o quê? Aquela famosa complementação. E aí conseguiu e falou, poxa, eu sou formado em Direito, alguns até que eram dentistas, também estavam lá dando a sua aula ali também, ou seja, está se tornando um contexto muito atrativo para todos ali, né? Então, é algo que você tem que se esforçar bastante, criar o seu roteiro de estudo hoje em dia, né? Porque a gente está vivenciando muito esse momento aí, a concorrência está grande, é um concurso extremamente esperado, né? Esses 2 anos aí, quem está dentro lá, quem é a temporada está esperando o efetivo, mas ele falou, pô, não saiu? Eu vou tentar renovar esse aí, continue estudando, está estudando muito, muitos colegas, muitos professores procuram, né, já que a gente, e aí, como é que tá? Sim. Tem turma, vai montar turma quando, né? Por quê? Porque sabe da importância de tudo isso. Então, gente, é o caminho. Eu e a Jaque vamos tentar dar um pouco desse caminho das pedras aqui para vocês. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu, assim, pegando da minha experiência, né, professor, já que a gente está falando aí de dicas de estudo, desse processo todo, eu lembro que eu vim, né, eu fiz pedagogia na UNB, e na época da UNB eu não tenho magistério, então eu não pude concorrer ao contrato temporário, porque antigamente, né, aceito normal, tanto que até 2016 o pessoal ainda recebia como magistério de nível médio. E aí eu lembro que a única coisa que eu podia trabalhar era nas escolas particulares. Então eu trabalhei em grandes nomes de escolas privadas no Distrito Federal, mas chega uma hora que você vê que é muito cansativo,
e que não paga-se tão bem, que você tem, né, um reconhecimento muito maior no sistema público, e eu já vinha de uma realidade que a minha mãe servidora também, eu via isso dentro de casa, eu falei, cara, eu preciso disso, eu preciso dessa oportunidade. Eu lembro que eu estava estudando, por exemplo, para o concurso de Águas Lindas, o último concurso de Águas Lindas, e eu falei, já que eu estou estudando, eu vou tentar aqui, mas o meu alvo era Águas Lindas. E aí eu fui e passei em 638 na época. Foi minha classificação naquela época, foi o meu primeiro. E aí eu lembro que demorou muito, no primeiro ano eu não fui chamada, então eu fiquei no particular. Quando foi no segundo ano, que falaram que estava chamando muita gente, tudo, não, minto. No primeiro ano eu fui chamada em setembro, final de setembro. E eu tinha feito uma cirurgia, eu abandonei a escola porque eu sabia que eu ia ser convocada no contrato temporário, e todo mundo falando aquela história. Então você que está na esfera privada, se escuta do coleguinha, não larga a escola particular para ir para o professor substituto, eu falo para você esquecer a voz do coleguinha. Porque se você somar 2, 3, 4 meses de professor substituto que você vai receber líquido e somar o que você está recebendo como educação privada, você vai ver que mesmo 3, 4, 5 meses, ainda assim vale muito mais a pena que você está no sistema privado. É claro que existem sistemas privados de grandes nomes que chega mais ou menos no teto do substituto. Então é uma comparação que você precisa fazer. Mas isso também são pouquíssimas escolas que estão na esfera do que paga o substituto. Então eu sempre falo, a maioria não chega perto do que o substituto paga hoje para vocês. Qualquer esfera privada, falo por experiência própria. E aí eu passei, no outro ano seguinte, no início do ano a secretaria chamou, logo no início do ano mesmo ficando em 600, naquela época demorava-se mais para chamar, não tinha tanta necessidade na rede igual tem hoje, e aí eu falei, bem, a próxima eu não quero ficar tão mal, não quero ficar no 600, eu vou continuar estudando. Eu comecei a estudar, no de 2014, eu fiquei em 446, por exemplo. E aí eu percebi que já fui chamada logo na segunda leva. Eu fiquei uma semana só sem dar aula no início do período letivo do primeiro ano, no segundo já estava nos primeiros dias dando aula, e aí eu lembro que depois eu fiquei em 103, que foi a época que teve o efetivo, eu ralei pra caramba, então eu fiquei em 103, olha a distância, né? Você vê, vai melhorando. Se você permanece no estudo, a tendência é que você melhore, né? E aí, quando eu fiquei em 103, foi essa penúltima prova da Quadrix, que eu acho que já foi bem mais pesada. E logo depois eu continuei a estudar, eu já estava sendo professora, né? Dos preparatórios e tudo. E aí eu permaneci e falo para vocês assim, qual foi a diferença de eu ter saído dos 600 por 400, depois chegar do 103 e melhor, do 103 para o 10º da Ceilândia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Ceilândia é a regional mais concorrida hoje das regionais do Distrito Federal. O Daniel pode falar melhor do que eu sobre isso. São praticamente 100 escolas lá, né, Jaque? Muita escola. Você tem ideia, no Gama, nós fizemos, esse ano a gente teve uma meta que foi chamada Carência Zero, em todo o DF, né? A gente chamou muita gente de atividades, eu tinha esse número, mas eu não me recordo, chegou mais de 600 professores, a gente chamou, e são mais, lá no Gama, são mais de 20 escolas, quase 30 escolas de educação infantil. Então, realmente, é muita gente. Então, agora, pensa isso na realidade do Gama, que eu falei de 50 escolas, mas Ceilândia, mais quase praticamente 100, Plano Piloto, idem, Plano Piloto também é outra regional, mas aí todo mundo quer ir para lá, né? Então são várias vertentes ali. E o ponto é, não desista, tá? Não desista, você mantém seu fluxo aí estudando. Como a Jaque falou, a trajetória, eu já tenho um pouquinho mais de tempo, só assim, de experiência, pessoal. Eu sou do concurso, eu tenho 18 anos de casa da secretaria, o meu concurso é o concurso de 2001, assumi em 2002, e antes disso eu tinha feito de 1999 e eu estava na faculdade, eu sou formado em História, especialista em docência e ensino superior e mestrando em Educação Ambiental. E aí eu estudei em 99, eu estava no quarto, quinto semestre da faculdade, fiz só para sentir, não fui bem na prova, eu falei, não, mas quando for valendo, vai ser valendo. E é tanto que quando eu fui valendo mesmo em 2001, eu fiz o meu na época, talvez, acho que não vai ter gente tão antiga assim, mas na época nós tínhamos para nível 1 e nível 2 e nível 3, que aí eram justamente os professores do ensino médio e nível médio, e ensino fundamental.
eu passei no nível para ensino médio, que era o nosso nível 3, que a gente chamava, como em primeiro lugar no Gama, e no nível 2, que era o fundamental, em segundo lugar. Em 2 concursos, 2 matrículas eu teria, mas eu não tenho 2 matrículas, até porque na época, como a Jaque falou, era um momento ainda, para mim, em 2001, 2002, que a particular também me atraía muito, eu gostava muito disso. Aí eu assumi meu concurso só de nível médio, noturno. Fiquei 7 anos trabalhando à noite lá no Gama, no nosso grande CG, que é o 101 do Gama. Pra vocês terem ideia, galera, eram 3 professores de história. Nós tínhamos 25 turmas de noturno ensino médio. Hoje, infelizmente, as escolas noturno, notando que existem com um primeiro, segundo e terceiro, com 3 turminhas só, e ainda pingando, né? Ali eu acho que é força de vontade. Às vezes hoje as questões das provas do contrato temporário estão muito semelhantes ao efetivo, e é para você que está ralando, já está dentro, está estudando, excelente termômetro para quando você sair o efetivo. Nós tivemos esse ano, acho que foi em 2013 para 2014 ali também, aquele de efetivo que teve também um outro de temporário. Então saiu muito, muito perto um do outro. Então muita gente reaproveitou todo o conteúdo e se deu muito bem. Foi uma galera que passou assim com tudo. E é tão gratificante, pessoal, você receber a pessoa, saber, eu tenho um colega meu mesmo de pedagogia, ele estava como contrato temporário e ele foi chamado para orientador. Eu lembro, isso foi em 2017, ali, 17 para 18. Ele ficou muito feliz, era o sonho dele. Ele passou também, como a Jaque falou, ele passou lá atrás e nem tinha tanta esperança de ser chamado tão rápido assim, mas foi chamado, hoje já está lá, está efetivo, está como orientador, hiper feliz. Porque também tem essa opção depois à frente aí para vocês, né? Então, falar nisso, o orientador, inclusive, já foi convocado todos, tá, gente? Então, no futuro próximo, pode esperar aí o edital de orientador, né? Porque, na verdade, na Secretaria de Estado de Educação, na parte de nível superior, vocês têm 2 carreiras, ou professor ou orientador, né? Você tem esses 2 lados. Aproveitando você falando do contexto orientador, nós vivenciamos um contexto no começo desse ano, a relocação dos orientadores pedagógicos para todo o DF, Você teve problema, você vê, chamou a galera, mas rolou carência. Tem hoje, nós temos algumas regionais, mesmo com essa locação dos orientadores, fazendo um levantamento, por baixo hoje, precisaríamos em torno de uns 50 a 80 orientadores aí na rede, pra vocês terem ideia. Porque também aposentou muita gente, né? Então, como a Jaque falou, fica esperto, chamou todos. Então, pode ser que no próximo concurso, vamos dar um exemplo aqui para 2020 ou 2021 efetivo, já entra também de novo no bolo os orientadores. Fica essa dica aí. Agora eu vou dar para vocês. Ai, Regina Barros, beijo para você, ó. Amo você. Dá uma dica preciosa aqui para vocês. O professor me perguntou, que eu falei da trajetória. Qual foi a diferença para ficar do 103 para o 10º na mesma regional que a Ceilândia? E eu moro em Ceilândia, amo Ceilândia, assim como o Toniel, amo Gama, tá lá no Gama, Quem ama mora no Gama. Exatamente, Jaque. Quem ama mora no Gama. Eu também não largo a Ceilândia, sou muito feliz da Ceilândia. Hoje eu trabalho ao lado da minha casa, eu tenho esse prazer, eu trabalho na escola classe 18 aqui, na EQNM 3/5, eu moro na 4, então eu vou andando. Então, assim, para mim, é muito interessante. Agora, o que foi? Eu, sendo já professora de cursinho, Taniel, você sabe que as pessoas acham que pra gente é mais fácil. Não necessariamente, porque na prova não cai só conhecimentos pedagógicos. Assim como você foi fazer o seu concurso, não caía só geografia, história, atualidades. Não é isso. Então, assim, eu tive um costume que eu vou contar para vocês, e se eu fosse vocês, eu praticava. Ainda mais quem já é professor substituto, eu não gostava de ir para minha casa. Terminava meu horário às 18 horas, eu permanecia na escola. Mas ninguém ficava sabendo. Às vezes o diretor sabia, tal, ali o vigia, que eram sempre meus chegados, tal, mas eu não contava para ninguém que eu ficava. E eu ficava por quê? Porque se eu fosse para casa, Toniel, tinha minha cama me chamando, tinha televisão que me chamava, tinha qualquer outra coisa para tirar minha atenção. Então eu tinha essa consciência de estar cansada depois das 18 horas, eu ficava na escola. E
exercício, exercício, exercício todos os dias. Então, eu montava o meu estudo cíclico, né, que é aquele que você só dá a volta, você não tem que ficar dividindo. Então, eu tinha todos ali os conteúdos e eu, por exemplo, a minha dificuldade maior, que é a dificuldade da maior parte dos concurseiros, era português. Então, eu peguei todas as provas da Quadrix, todas de 2014 até a época que era 2017, baixei tudo, imprimi. Eu não fiquei só resolvendo porque eu gosto do riscar, porque no dia da prova eu vou riscar, vou circular, vou fazer anotação. E aí eu fui fazendo todas as questões. E assim, nesse ponto realmente eu tenho sorte. Aí eu tenho o Otoniel como colega e assim como outros professores. Então, quando eu errava a questão, eu ia lá no privado. Professor, por que essa questão aqui está errada? Por favor. Aí o colega lá, né, o professor, tipo assim, já que está errado por isso, por isso, por isso. Então, eu já tomava nota daquilo e realmente eu fui fazendo muito isso. Chegou ao ponto de eu esgotar, por exemplo, no Q-Concurso, que é a plataforma de questões, a parte do ECA, entendeu? Esgotei as questões de lei orgânica, entendeu? Porque é uma parte menor. Eu fiz muita questão também de 840, não cheguei a esgotar 840, porque fazia muita adaptação com o 1112, mas eu fiz muitas questões. A minha área, então, eu não estudava mais, eu sempre, o tempo todo, estava em contato com prova, fazendo questão e tal, mas virava e mexia, eu dava alguma olhada em alguns pontos mais específicos, e foi isso. E aí eu lembro que quando saiu o edital, eu ganhei um curso de exercícios de presente do grande Valério Fernandes, professor de português, que eu sou muito grata a ele, né? Assim como outros colegas também, né, que já me oportunizaram, assim como você também, Antônio, já me oportunizou vários momentos aí de diálogo, de conversa. E aí eu fiz esse curso de exercícios, por exemplo, de provas, e foi isso. E eu ali todo dia amassando. Então, quando veio a prova, para mim foi muito tranquilo, porque eu cheguei com a prova, comecei a fazer, já vou logo dizer, nunca comece com português, porque a banca é esperta, ela coloca português logo para te acabar, para te cansar ali. E aí eu não começo, então já é a primeira dica que eu dou, porque eu tive que apanhar muito para aprender isso. Então eu comecei por conhecimentos complementares. Aí deu uma de psicografia lá de Chico Xavier, saí psicografando a prova. Eu sei que eu fiz isso, depois eu fui para o específico, aí eu vim com atualidades, vim com lei orgânica, não caiu 840, e eu acabei deixando sem querer, que eu estava ali no êxtase do negócio, português por último, que não era para ter deixado, mas acabei deixando. E aí eu fiquei em dúvida de 3 itens. Eu falei, cara, agora eu estou na dúvida com esses 3. E aí eu vou passar a dica maquiavélica que eu fiz para vocês adotarem também na prova. Essas dicas é só entre nós aqui, vocês que estão agora 21h37, comigo e o Otoniel aqui. Beleza, galera. Olha só, eram 12 questões, certo, gente? 12 questões lá no último sertão de português. Eu logo pensei, bem, são 12, então aqui com certeza tem 6 erradas e 6 certas. Eu logo cravei. Só que, claro, você precisa saber bem o conteúdo para você também conseguir fazer isso, porque se não tiver estudado, não adianta tentar fazer esse esquema que não vai dar certo. E aí eu contei, e eu mais ou menos analisei ali o que seria. Eu falei, bem, se tá faltando só isso, então deixa eu ver onde que caberia mais esse certo e esse errado. Eu fui lá e pá. E olha que eu nunca gabaritei português na vida, só para colocar para vocês, não, em uma prova defetiva do CESP, eu acertei a metade, errei a metade, anulou. E aí, quando ia na parte de conhecimentos pedagógicos e específicos de atividades, eu estava tão cansada que eu fiz a contagem e eu sabia que tinha 3 itens errados e eu não conseguia mais enxergar onde estavam os erros do cansaço, que é o normal. E aí eu falei, não, eu já estou satisfeita, porque eu tinha confiança, Daniel, que estava tranquilo para mim. E é tanto que quando eu terminei a prova, eu fui para o B-House aqui na Ceilândia. Eu chamei o pessoal para vir corrigir comigo, ninguém foi. Eu falei que eu ia corrigir a prova no B-House e eu vou. E eu tô lá corrigindo a prova e mandei para os colegas. E aí o Diego Amorim, por exemplo, a professora de português, falou assim, Jaque, quem foi que fez a correção para você de português? Porque é essa correção. Eu falei, mentira. Eu falei, sério, é o gabarito. E aí eu mandei pro Ravan, não, é o gabarito. Aí eu mandei pro Klaus, de Ride, tá certo, gabarito. Eu comecei a me assustar, eu falei, mentira. E aí, no final, eu só errei 3 questões da minha área e uma de lei orgânica que depois foi deferida. Então, na verdade, no final, eu só errei 3 questões. Então, você vê, eu errei 3 questões e ainda fiquei em 10º.
3 e fiquei em 10 na Ceilândia. Claro que se fosse outras regionais eu olhei, eu conseguiria ficar em primeiro. Mas assim, eu tô dando essas dicas para vocês, que agora eu tô tendo essa oportunidade, que, por exemplo, de manhã eu não tive como colocar. E essa ideia do nosso bate-papo e do Otoniel, além de colocar, responder as dúvidas de vocês e falar dessa questão da autorização, tudo, é a gente martelar esses pontos cruciais, que às vezes ali na sala de aula a gente não tem tempo para ficar nesse bate-papo, porque a gente tem que dar conteúdo. E só para responder aqui, que a colega aqui está perguntando, Jaque, me responda, deixa eu ver aqui, Otoniel. Jaqueline, explica para todos que na hora de escolher para fazer o contrato temporário, escolhe diurno. Se escolher noturno, tem que ficar muito, muito bem classificado. Sim, gente, na verdade, vocês fazem, né, para 40 horas e tal, e aí vocês fazem a opção diurno noturno. Eu sempre falo o seguinte, normalmente, quem já tem um pé no serviço público e é igual o Otoniel da área da licenciatura, então ele sempre vai, eu quero mais um pezinho de meia aqui, então eu vou fazer para noturno. O fato que quem quer noturno precisa ficar numa classificação muito boa, porque a gente não tem tantas vagas assim. Tinham perguntado pra gente a respeito do ensino especial. O negócio é o seguinte, né? Antigamente você tinha que escolher ou atividade regular ou ensino especial. Hoje não. Você faz todo mundo junto. E aí, logo na primeira leva ali, quem tem, né, à disposição os cursos do ensino especial, aquela coisa, quiser passar pela entrevista, aí quando a regional teste de aptidão. Que é aptidão, né? É aptidão. A regional convoca vocês, aí você tem lá a classificação de tanto a tanto. Quem quer ensino especial, aí procura a regional, fala que quer, vão te chamar para entrevista, vão pegar a documentação, aí sim vai te encaminhar para ensino especial. Então, hoje é feito dessa maneira, entendeu? Exatamente. Pode falar. Aí entra essa galera que a questão da aptidão, porque noturno mesmo, você tem que passando a classificação muito boa. Nós fizemos esse ano na Regional do Gama, a equipe fez um trabalho fantástico de teste de aptidão com vários professores, e ainda faltou banco, pessoal, para o noturno, para vocês terem ideia, de espanhol, por exemplo. A gente teve que chamar a gente de espanhol de Samambaia, porque nós não tínhamos no banco de Santa Maria, não tinha no banco do Recanto das Emas, e aí a gente vai buscando o banco. Se não tem quando não tem um banco, às vezes chama a gente do plano piloto. Curso técnico, por exemplo, nós temos o CEMI no Gama, nós temos, na verdade, 2 CEMI em Brasília, um no Gama e outro no Cruzeiro. Pra você ter ideia, teve uma professora de robótica nossa, do CEMI Gama, ela veio de Planaltina, porque não tinha ninguém mais no banco em toda Brasília. Então tem algumas áreas de aptidão que são muito específicos, que aí rapidinho o cara é convocado. Artes também, artes dá um problema. Artes, nós esgotamos. Artes, nós conseguimos puxar alguém do Núcleo Bandeirante, porque no Gama Santa Maria, Recanto das Emas, Samambaia não tinha mais artes. Então tem algumas áreas que estão bem na carência. Essa questão também de quando você pega essa galera de proficiência, que a gente tem que ter aptidão, o pessoal de Libras, principalmente, são convocações instantâneas, porque quando você vê lá atividades, né, ou mais atividades ou específicas também, aí você vê, a gente precisa de alguém, aptidão de Libras, né, aí começa a perseguir daqui, aí vai, fulano não fez, mas não fez o teste. Então, são oportunidades que vão se esgotando. Para o noturno, é óbvio, né, que aí você ainda tem a outra concorrência do noturno, que é a galera, né, que já é efetiva, que não só efetivo de concurso da secretaria, não. Às vezes o cara tem outro concurso, mas quer fazer um complemento da renda, como a Jaque falou, e aí ele faz essa prova, e aí também vai a classificação. Eu mesmo tenho vários colegas que são uma matrícula está lá durante o dia, né? E à noite o cara tá de contrato temporário. E realmente a questão dos macetes e tal. A Paty falou que tá fazendo. Eu queria mandar um abraço para a Kelly, mandou um beijão aí também, um abração para você, Kelly. A Paty Libras, para você ter ideia, hoje Libras é o ouro. Intérprete de Libras. Eu tô lá toda segunda e quarta, a gente mudou o horário, tô lá na TV Justiça, e a galera que tá lá são voluntários, né? Basicamente, os pessoal de Libras, os professores de Libra, eles são todos contrato temporário, pessoal.
pouquíssimos efetivos nós temos, tá? Então você vê, o cara vai fazendo o curso de Libras, vai fazendo aptidão, aí vai crescendo, e você como intérprete em live ou em sala de aula, para talvez alguns de vocês já são, é difícil, é jogo duro. Eu acompanho também as equipes lá no Gama, e eu vejo o trabalho deles como é fantástico aí, do próprio Centro de Ensino Especial, lidar com todo esse trabalho de Libras e outros muito mais. Então é uma oportunidade também, eu acho que o Libras veio para ficar, e aí fica essa dica para vocês. E aproveitando, como a gente está tentando organizar esse estudo seu aí também, quando você for estudar de fato, tá pegando o fim do seu concurso, na parte de Brasília, fica uma dica aí que esse ano foram 60 anos de Brasília. Dá uma ênfase legal. Ótimo. Lá naquele material de história de Brasília, os fatos 60 anos, alguns fatos históricos do DF que é importante. E como a Jaque está falando dos materiais que ela já estudou, realmente eu lembro um episódio que ela me mandou um zap de uma lista de exercícios. Antônio, essa lista aqui é sua, você tem como você mandar para mim esse gabarito? Eu falei, pô, claro, na hora, já tá na mão aí, ó. Aí eu disparei para ela esse gabarito, e é legal isso pra caramba. Hoje, pessoal, eu tô com material também, tô com material em e-book, tá em PDF, tá completo. Quem quiser depois manda um direct lá que a gente conversa melhor. Que aí dá para você organizar seu estudo, estão com mais de 100 questões lá disponíveis. Que aí você se organiza. Que aí você organiza, estrutura legal também. Porque assim, pô, professor, quantas questões? Lei orgânica, geralmente 2, 3, atualidades entre também 2, 3, dependendo da banca, colocam até 4 questões. Então, ali é o diferencial, como a Jaque falou, você pega ali a parte de conhecimentos básicos e você chega mais perto possível pô, gabaritei com o português lá com ela, como aconteceu na parte lá de LODF, a parte nossa de atualidades. Pensa nisso. Pô, eram 4 questões, por exemplo, 3 questões, você acertou todas elas. E aí você vai na sua específica, se você erra 2, 3, olha a posição sua, é muito bacana. No meu concurso, por exemplo, até hoje eu tenho raiva desse cara, que é o Vygotsky, porque foi a única de pedagogia que eu errei. Então, ou seja, a gente pega ranço mesmo de muita coisa. Mas então, foca nisso aí, tenta se organizar, se estruturar, para que hoje a concorrência está grande e o mais perto possível. E outra dica legal, eu lembro também que tanto eu quanto o Klaus, nós fizemos umas turmas específicas em Taguatinga, também no último concurso para temporário e efetivo, que tivemos. Eu trabalhei à frente de História e o Klaus trabalhou à frente de Geografia. Também a gente deu uma boa guaribada na galera e a gente quer fazer isso de novo aí, né, que é pegar essa matéria específica mesmo. Então, quem de repente tiver interesse para específica, a gente também prepara vocês aí. Não tem problema não, tem tempo ruim não. Pessoal específico. A Jaque talvez lembre mais ou menos, mas eu fiz em 2013, eu fiz isso, eu estava no Gran, foi onde eu fiz as minhas primeiras turmas, eu estava no Gran Curso SIG ainda, onde eu mantenho uma turma boa aí. Quando eu falei do noturno, né, naquela época eu tinha 120 alunos só de História em 2013 no Gran Curso, lá no SIG. Preparei a galera e, graças a Deus, hoje são todos colegas aí de profissão espalhados nessa Brasília aí. Quando eu encontro nas assembleias, falei, professor, falei, hoje é parceiro, falei que a gente ia se encontrar. E quando eu falo assim, vamos se encontrar no efetivo, em sala de aula, dá certo. Receba, viu? Receba. Vai daí, já. Maria, você me perguntando, já que essa prova você fez seu contrato efetivo. Não, esse percurso todo que eu contei, inclusive do 10º lugar, foi do contrato temporário, professor substituto. Professor Daniel, agora eu vou passar por disciplinas, por partes, para a gente comentar as minuciosidades de cada um, os componentes. Aí eu vou um bate-bola daqui, eu passo para você, você faz sua contribuição, beleza? Então, beleza, assim, vamos lá. Da parte de conhecimentos básicos, a primeira disciplina que está lá para vocês, é o que eu falei, não começa a fazer por ela, que é a língua portuguesa de fato. E aí, dentro da prova de vocês têm a parte de interpretação de texto com gramática, que seria a gramática aplicada ao texto, e a parte de redação oficial, tá? Redação discursiva você só tem lá no efetivo, que é junto com atualidades, tá? Então, só para colocar aí para vocês. E aí aquela coisa, é a parte dos conhecimentos básicos que caem mais questões. No último contrato temporário caíram 12 questões.
Então, é como eu coloquei para vocês, precisa de uma atenção muito grande de vocês, até porque a maior parte da galera, né, concorrência geral de concursos e de professor, a galera já percebeu, até já percebi também, meus colegas já colocaram para mim, que português é a área que a galera erra mesmo. Então, assim, de todas as disciplinas básicas, a disciplina que dá mais trabalho para a galera aprender, para a galera acertar no dia da prova, é português. Então, eu não canso de chamar a atenção para a língua portuguesa. Pode falar aí, professor. Exatamente, já concordo com você. Essa parte de português tá pegando muita gente, principalmente essa galera, às vezes, que foca nessa parte de conhecimentos específicos e dá uma relaxada. Pega um bom curso. Hoje nós temos N professores bacanas, a Jaque já falou do Valério, tem tantos outros muito bons aí também, que você pode intensificar. Mas se você percebeu assim, eu tenho uma grande eficiência em português, a dica é, tenta pegar alguns cursos específicos, aulões ou aulas bem pontuais mesmo, nessa parte de português, que aí para você ficar craque, para dar aquele sprint para você. Eu gosto muito de um cara, ele tem um curso ali no Pistão, que é o professor Gilber Porteiro, o IGB, ele trabalha bem nesse foco ali. Não tô ganhando nada não, tá, galera? Só porque é amigo nosso também. Ele é um cara fantástico. Porque muita gente pergunta assim para nós, professor, eu tô querendo um curso específico mais de português, mas eu não acho, não sei onde é que fica, onde é que tem. Então, aí o cara fica naquele jogo, né? Então, alguns outros professores não sempre montam. O próprio professor Valério, como a Car Franca aí falou, sim, tem isso, também tem os cursos dele lá ele chegou a montar alguns já no Espaço Campus e tal. Então, você tem como você se organizar. Basta você correr atrás aí também, que você vai se pontuando. Então, isso. A Aline Reis é muito fofa, ela é demais, eu também gosto muito dela. Também gosto muito do professor Márcio Wesley, para mim é um professor de altíssimo gabarito hoje em Brasília, também. Então, ou seja, procure aquela, porque também tem a didática, galera, né? E aí, pegando vocês todos que são de atividades aí, sabem disso, né? Galera pedagógica aí. Então, tem essa didática. Tem gente que se adapta a uma didática de um professor e tem gente que não se adapta àquela didática, né, já que tem isso também. Então, não, o professor explica melhor, eu gosto dele. Aí eu falo, não, mas eu acho legal aquele outro. Então, hoje em dia você tem de sal, tem de doce, procure, né? Se adapta a essa didática. O importante é você vencer essa barreira. Isso aí é um fato. E fica pensando no futuro. Um outro erro que eu cometi muito, eu falo para vocês, eu queria vencer a gramática no início, quando eu comecei a estudar para concurso, professor Toniel. Gramática, o conteúdo é muito vasto. Então, eu sempre falo. Eu aprendi isso, inclusive, foi com a Átila Biorana, que é um ótimo professor também, que eu gosto muito. Tem vários de português que eu tive aula, sim, que eu gosto. Claro. E ele falava assim, sempre você estuda do exercício para teoria. E eu demorei a entender esse ponto. Porque que acontece? Quando você pega uma prova, igual eu pego para treinar. Peguei lá uma prova para treinar. Por exemplo, do CESP, que também eu viro e mexe, eu sempre estou tendo contato de fazer. Quando eu erro, já observo qual foi o ponto que eu errei. Se eu erro mais que uma questão daquele mesmo assunto, eu já vou atrás da gramática, para ver qual é o conteúdo em cima. E claro, o CESP, a quadrilha, sempre tem uns pontos preferidos, que eu sempre escuto os professores falar, concordância, regência, crase. Então, assim, são pontos que todas as provas vão estar, e eu vejo a galera pegando muito em cima. Então, assim, só você fazendo prova, você vai saber quais são os conteúdos que mais caem, e sempre tem aquela gramática ali do seu lado. Eu gosto muito da do Pestana, que é a azulzinha, que é própria para concurso, é que eu indico, eu vejo os colegas também indicando, eu gosto demais. E também não estou ganhando nada por falar da obra dele, mas a obra dele é fantástica. Isso, boa, e aí, em português é isso. A questão de redação oficial, gente, são pontos mínimos a saber da organização do documento oficial. Mas eu percebo que a Quadrix tem cobrado mais se a parte redigida ali no documento oficial está certa de acordo com as normas da língua portuguesa, né? Então é a questão de pontuação, de concordância, que eles estão cobrando também, às vezes, em cima disso. Então eu vejo dentro disso. Morfologia, gente, eu quase não vejo cobrar. Quando eu vejo cobrando é a questão de acentuação, sintaxe às vezes cai, então mais disso. Mas o que mais cai em suma foram os 3 pontos que eu coloquei para vocês, que eu vi, inclusive, nas últimas provas. Passando agora para a próxima disciplina, seria Lei Orgânica do Distrito Federal. Não sei se vocês olharam, acho que foram 4 só questões que caíram. Em média isso, 4 ou 5 questões, não é mais do que isso. E aí eu sempre vejo Marcos Soares falando isso, que é um grande professor de lei orgânica, que eu gosto muito. Nosso. Já vi Rodrigo Francelino falando disso, já vi Josiane Helena, grande Josiane Helena,
eu gosto Fábio Luz, demais. nosso amigo, Fábio Luz também, chegando, abração para ele também, figurado, Fábio Luz também, professor ele querido também, nosso, Lei Orgânica. Francion também. Então, todos eles falam o seguinte, que é do artigo 1º ao 44, em suma que sempre cai, e por contrato temporário, diferente do efetivo, olhar a parte dos artigos da educação, que às vezes cobram um item, quando cobra no último nem cobrou a parte da educação. Mas os artigos concentrados da lei orgânica é do 1º ao 44, não é isso, professor Taniel? Exatamente, Jaque. Que aí você consegue se concentrar, foca, legal. Dá uma pincelada geral, beleza, reconhece o conteúdo, opa, vi tudo. Aí você fala, agora deixa eu concentrar melhor e dar uma reforçada nesses artigos aí que a Jaque colocou para vocês também. Então aí você otimiza seu estudo, fica muito mais fácil. Porque nessa padronização também, aí onde entra também a Lei 8.069, que é do ECA também, né, Jaque, nesse caso também entra nessa mesma pegada, que aí você já estuda logo, pega logo as duas ali, faz logo um samba certo ali, vai dar certo para você também, com certeza. E fazendo exercício, dá aquela teorizada, como já colocou, mapeia todas as questões que você tem. Uma dica rápida, já que falou do que concursos, mas tem uma galera também, tempo de crise, tá complicado, a gente entende, chamado Estude Grátis, estudegrátis.com.br. Esse estudo grátis, você tem um banco de questões lá também, um conhecido das antigas, ele é policial civil, ele tinha dificuldade em encontrar material gratuito para estudar exercício. Aí o que ele fez? Ele pegou e criou esse site. Aí você para e pensa, como é que esse cara mantém o site? Ele mantém um site com propagandas, então você vê muito marketing no site, mas todo o material é cadastro, você faz login, eu sou cadastrado lá. Você não paga nada, gente. É gratuito mesmo. O nome fala por si. estudegrátis.com.br. Aí você tem um banco de questões lá, todas as áreas. É o mesmo esquema do que concurso. Você vai optar lá pelo que você tem. Mapeia tudo e desce o chinelo nessa parte aí. E aí, nós vemos agora com ECA, né, a Lei 8.069 de 90, e a gente tem dois grandes nomes aqui no Distrito Federal, aliás, tem a Adriane, tem o Adenilton Almeida, que eu gosto também muito, tem o Ravan, grande Ravan Leão. Então, esses nomes aí, né, são nomes aí que eu vejo dando aula aí de ECA, né? Tem também o Luiz Fernando também, que dá aula muito bem desse assunto. Então, todos esses professores que eu coloquei para vocês são os grandes nomes do Distrito Federal. E aí, lembrar que só cai um pequeno pedaço para vocês aí no contrato temporário, não é a lei inteira. Exatamente. Tá? É um pequeno pedaço. Assim também como a Lei 840, que é mais a parte dos deveres do servidor, a parte do processo administrativo disciplinar, né, que muita gente contestou, inclusive no último edital, por que cobrar 840, sendo que eu não sou professor efetivo, mas de fato você tem os deveres, quando você assina o seu contrato, lá vem colocando os seus deveres como professor. De fato, se você fizer alguma coisa ilegal dentro do exercício de uma unidade de ensino, você pode vir sim a responder por isso, administrativamente, independente de ser efetivo ou não. Então, esses pontos são importantes e vieram aí fazer a composição da nossa prova. Diferente que do efetivo cobra a lei por inteiro, né, professor? Exatamente, Jaque. Aí onde a pessoa tem que se organizar, pensar nisso também, olha, é um fragmento, tá, já que é um fragmento, deixa eu dar uma olhada nas últimas provas. O que foi que eles mais cobraram? Então é isso que eu vou estar pegando firme ali também. Então, são conteúdos que tem quantidade pequena de questões, beleza. Mas aí você já entra, por obrigação sua, a gabaritar o máximo possível, acertar o máximo possível. Porque você sabe que você não pode vacilar nessa questão. Então, tanto a ECA quanto o contexto da 840, foca nessa questão mesmo de você pegar as questões anteriores, saber aonde o material dos professores estão indo, o que eles mais dão a dica do que mais é cobrado para você. É isso que você tem que estar fazendo. Otimiza seu estudo. Vamos lá. O que mais? Muito bem. Contar aqui para vocês agora, como está faltando mais 2, 3 minutos para nossa transmissão encerrar nisso aqui, contar para vocês, se cair aqui, todo mundo está me ouvindo, caindo aqui, você vai direto pro canal, aí no canal do professor Otoniel Linhares, que ele vai abrir lá e eu vou entrar lá, tá? A gente não vai acabar o nosso papo e vai ficar por isso mesmo, não.
Não Nada, preocupe. com certeza. A gente vai dar uns Isso 3 minutinhos para vocês entrarem lá, tá? Já vou aproveitar Isso. aqui e fazer a minha propaganda das minhas redes, professor. Você ainda Vai que lá. não está inscrito no canal da professora Jaqueline Santos no YouTube, você não pode perder. Então, corra lá no YouTube, procura professora Jaqueline Santos. De conhecimentos pedagógicos, tem vários vídeos lá, várias dicas legais para vocês estarem acompanhando. Assim como também aí já pode me adicionar aí para quem está diretamente, né? Veio a convite do professor Toniel, me segue lá, tá? Professora Jaqueline Santos também aí no Instagram. E lá no meu Instagram já tem um link da minha bio que já dá acesso direto para você ir para o meu Facebook também, professora Jaqueline Santos, e assim também como o Telegram, que eu estou colocando dicas diárias, tem enquete, tem questão de prova, mando obra justamente das bibliografias preferidas, a Quadrix, do Sebrasp, e aí colocando para vocês. Fala, professor, aproveita e divulga aí as suas redes. Legal, que ótimo. Pô, galera, isso aí, ó. Na minha bio também tá indo direto pro um site, que é o radaratualidades.com. E o meu portal lá no YouTube, na verdade, no meu canal, é o Radar Atualidades. Inscreva, toque o sino. Inclusive eu já tenho cinco revisões lá que eu deixei lá para você. Já tem 5 revisões sobre a realidade do DF, sobre RID, né, que eu fiz um material para PCDF e também serve para vocês. Por quê? Porque o conteúdo é o mesmo, né? Então, toca lá. E se inscreva no meu canal aqui, lá no canal, aqui no nosso Instagram também. Vem comigo e a gente tem aí, logo eu e a Jaque vamos estar fazendo outras lives, a gente vai estar sorteando material para vocês e muito mais. Então, na nossa bio também tem o meu site, tem o meu canal lá também, no Facebook, vamos tocando. Mas apesar que eu gosto muito mais do Instagram hoje em dia. E lá no Instagram também tem uma dica do meu grupo de WhatsApp, que eu tenho 2 grupinhos lá de WhatsApp. Um abraço para todos que estão lá comigo. Alguns que vieram para cá, que eu divulguei lá hoje também. Apesar que esse negócio de grupo em tanto Telegram quanto WhatsApp é complexo, né, Jaque? Esse dia eu vou mandando os links, eu parei de adicionar o pessoal assim, eu copio o link do WhatsApp, né, e mando para a pessoa interessada. E aí vai, eu estava olhando lá, já estou lá com tanto um quanto outro, são 2 grupos, né? Já estão lá com 200 pessoas lá também, e vou mandando dica, né? E a gente tem que ter esse compromisso de estar alimentando essas plataformas também. Mas aqui no Instagram, hoje está mais viva as minhas dicas aí, você tem dicas pra caramba aí também, vem com a gente. Então, pessoal, professor Toniel Linhares, tá? Quando cair aqui, a gente corre lá pro meu, que aí a gente vai para nossas considerações finais e vai falando mais, porque ainda tá faltando falar da minha parte de realidade do DF e falar das partes da Jaque. Minha parte. Já. Aí também, que essa parte ampla pra caramba, que no último foram mais... Quantas questões, Jaque? 80? Total, são 100 questões. Não, total 100 são questões. 100, mas da minha área são 30. Da área, 30. Aí tem isso, que aí vai... Bases legais, temas, é questão pra caramba também, né? Como é que também estamos? Tá na contagem regressiva aí já? Não tá na contagem, não. Deixa eu só responder umas perguntas antes de cair aqui. Sobre o que cai mais no efetivo. Gente, o efetivo normalmente é o CESP. Aí, pelo que eu lembro, prestar atenção na questão da interpretação, tá? Na questão de alguns significados de alguns termos, de algumas palavras bem diferentes que eles perguntam, questão de regência, de crase, de concordância, de pontuação. Eu sempre vejo os professores batendo muito nessa tecla, assim como também na Quadrix, tá? Lembrando que a nossa prova da Quadrix, ela é certo e errado. A cada 4 erradas, anula uma certa, né? Isso foi nos últimos certames. Se é assim permanecer, foi dessa forma como eu estou falando para vocês. Tem uma outra pergunta aqui a respeito... Quais são os artigos da lei orgânica? Comentei para vocês que é do artigo 1 ao artigo 44. São os principais 44. Que eu sempre vejo os colegas falarem. E aí dá uma atenção ao capítulo da educação, que às vezes cobra mais um artigo, tá? Outra coisa... colocar aqui para vocês. Eu vou fazer a pergunta, como ele ainda não cortou, eu vou fazer a pergunta para o Toniel, a gente vai encerrar, e ele já vai entrar na live dele já respondendo. Toniel, é o seguinte, de todas as disciplinas básicas que nós falamos, agora falta a segunda disciplina que eu falei que caiu mais questões, que foi RID, né, a realidade do Distrito Federal, caíram 8 questões, para surpresa de muita gente que até então não caía RID,
para processo seletivo simplificado. Caiu, eu lembro que o pessoal também reclamou, né? Mas já tem lei falando que aí, quando tiver qualquer processo seletivo ou concurso tem que ter, né? Na realidade, assim como em outros municípios e outros estados tem. E aí, o que eu quero que você responda para a gente? Quem que cobrou? Qual é o plano de estudo que você dá aí de RID para os alunos? Porque a gente sabe que o conteúdo é vasto. Salve, salve, galera. Eu tô chegando aqui já. A gente estava lá na nossa live lá com a professora Jaque. A gente passa para cá agora para dar continuidade. Então tô só esperando vocês irem chegando. A professora Jaque também já tá chegando aqui comigo já, tá? Então, para quem tá entrando aí, opa, já chegou aqui a professora Jaque. Deixa eu já puxar logo ela para trabalhar aqui com a gente, fazer logo esse caminho aqui. Ótimo, já. Beleza, tá chegando aqui. E a pergunta foi aquela, né, que ela tinha feito lá. Aí, Jaque, beleza. E a pergunta foi o que mais cobra, né? E o que veio acontecendo nesses concursos aí todos. Pessoal, o contexto mais interessante ali de 8 questões que caíram, né, dentro da prova, realidade do DF, nossa RID ali, foi que nos chamou a atenção, porque você tem uma quantidade de questões alta, surpreendeu muita gente. E por que tem que ter? Nós tivemos essa lei que foi pela CLDF, nossa Câmara Legislativa, entre 2016 e 2017. Né? Inclusive, um abraço enorme lá para o nosso grande deputado Reginaldo Veras, que foi um dos mentores, junto com todos os outros deputados na época, lá para fazer essa lei. E a Jaque lembrou bem, outros estados já vêm cobrando isso há muito tempo. O Goiás, Mato Grosso, eu faço apostilas também e gravo algumas aulas para outros estados, e eu já gravo história do Maranhão, história do Ceará, de Quixadá, Goiás e tal, e aí onde estava demorando Brasília. E aí todo o certame, seja contrato temporário, efetivo, órgãos do Distrito Federal, tem que ter essa matéria, que é falar sobre fatos históricos, geográficos e contemporâneos do Distrito Federal. Aí onde entrou esse detalhe nosso ali. Aí tornou-se obrigatório da mesma forma como a lei orgânica tem que estar toda a prova de vocês ali. Então aí tem esse diferencial também. Então você tem que estar estudando. Quando eu falei da dica para vocês, fique esperto, galera, porque esse ano foi o ano de 60 anos de Brasília, né? O grande clímax de todo esse cenário, é justamente porque a gente deve ter questões, provavelmente falando um pouco de JK, falando sobre a Missão Cruz, falando sobre o contexto do Marquês de Pombal, a história do Brasil colônia, sobre os interesses em colonizar o Brasil. Então são pontos ali que você dá uma reforçada bacana nisso. E é claro, né, por que não também, relembrando alguns aspectos da saúde. O CESP, ele já é muito, muito pontual nessas questões de contextualizar. Se for o CESP, aí já estou me referindo só para o efetivo em particular. Pegando o CESP para o efetivo, você já sabe que você tem que fazer um contexto ali, um viés, uma pegada, que é justamente mais de ver o fato histórico. Agora, como a Quadrix também gosta de fazer um paralelo a fatores históricos, então você já dá uma mergulhada ali na história de Brasília e monumentos, viu, pessoal? Monumentos, a parte cultural, muita coisa nova, como a Jaque lembrou, tá vindo, né? Tanto que eu tenho os professores de atividades, para quem trabalha com quarto, quinto ano, né, que tem a parte de Brasília aí, no Gama a gente faz um curso, eu já tenho 3 anos que eu estou dando curso para os professores do Gama sobre a parte de História e Geografia do DF. Então a gente faz um dia de palestras ali, e aí eu acabo também, esse ano a gente vai fazer também lá no Gama, só que vai ser online, né, por essas mudanças todas ali. Me convida online. Que eu quero participar, viu? Eu te passo o link, eu tô até gravando já para eles, um material bem específico. Aproveitando essa questão, já que lá quando a gente estava na nossa outra live, teve um aluno que perguntou assim: professor, tem perspectiva de chamar ainda professores de contrato temporário, mesmo com essa questão pandêmica? Pessoal, o Tribunal de Contas, ele tem um limite, né, que eles fazem seus cortes lá. Como eu falei para vocês anteriormente, com essa questão de muitos professores que não vão voltar devido a questões de doenças graves, crônicas, a idade, risco, muita coisa,
automaticamente vai ter que chamar alguém, né? Porque mesmo estando em teletrabalho, em questões online, mas ainda vamos ter sim a ideia de efetivo, o pessoal trabalhando ali o tempo todo, né? A gente não sabe como isso vai acontecer, a própria Kelly da SUGEP está estruturando, a Secretaria está toda estruturando tudo isso ali, então tem esses cenários ali para pensar. E fica ligado também em alguns fatos contemporâneos nossos aqui do DF, como situações de reestruturação de monumentos, essa questão do próprio governador está dando uma ênfase nesse âmbito de saúde, também tentando. A pandemia, professor, pode vir, a pessoa paralelo a Brasília, número de óbitos, contaminados, fechamento de mercados, tudo isso pode acontecer, tá? Então, você está acompanhando, só continua focando nisso aí. Então aí tem esse cenário. Não dá pra gente falar tudo aqui assim, claro, mas pelo menos que podemos ajudar vocês em algumas dicas bem pontuais. Eu acho que isso aí que é o gostoso para você pegar esse feeling, né? E eu tô sempre aberto também, como a professora Jaque, a questões, pode mandar um direct lá pra gente, aí eu respondo. Hoje mesmo teve uma aluna me perguntando sobre uma questão que foi na prova do SLU. Eu respondi para ela, mandei para ela via direct aqui também, qual era a dúvida dela que ela estava tendo, né? Ela tá aqui, é isso aí mesmo. Então, fica aí essa situação para você saber. Nesse ponto-chave, então, eu quero que você acompanhe a história de Brasília, né? O Lúcio, Oscar, como é que tudo começou? Dá uma revisada nisso aí, vai valer muito a pena para você. O que mais, Jaque? Vamos lá, o que mais a gente tem para pensar aí? Né? Eu lembro dessa questão toda. Poli Coelho, Missão Cruz, Poli Coelho, e todinhas aí, esse ponto de 60 anos, eu lembro até que o Jornal de Brasília, o Klaus até falou, lançou uma edição bem especial falando, né, da história de 60 anos para a gente tomar, né, atenção aí, a questão demográfica, eu vejo, até lembro que na prova caiu também, falando a respeito da nossa composição, então é importante a gente ter esse olhar aí para esses pontos específicos. Eu sei que é muito conteúdo da atualidade, por isso que eu pedi para você falar mesmo, porque são muitos pontos e a gente não sabe para que lado que o examinador vai querer atirar. Então, assim, eu sempre falo que é bom vocês também estar reservando, gente, o professor não falou, mas ele com certeza vai concordar comigo, em estar lendo as coisas. Atualidades, querendo ou não, também é muita leitura, não só a resolução de questões, mas tomar a par das informações realmente. Perfeito? Ó, essa questão, por exemplo, do hospital de campanha que está sendo feito em Águas Lindas. Pô, pessoal, isso aí tem a ver com a região integrada, a nossa rede DF. Hoje você tem a parceria muito grande que eu estava na semana retrasada fazendo uma live com o professor Helder Saraiva, onde surgiu, né, no dia tinha surgido a questão de que o governador Ibanez falou que não permitiria, não receberia, né, pessoas de doença da Covid-19 aqui em Brasília, nos hospitais de Brasília. E a gente achou absurdo isso, tal, como não? Se tem recursos para a região integrada que disponibiliza tudo isso, o entorno muito abandonado. Por Brasília hoje, nós temos o quê? 3 milhões de habitantes, o entorno tem 1,5 milhão. Você tem ideia, todos os dias, no plano piloto, nós temos mais de 500 mil pessoas passando por ali, oriundos do entorno e muito mais. Então você tem um fluxo dantesco de pessoas aqui e que vem do entorno, que vem das nossas RAs. Lembrando, nós temos aí pertinho da Jaque, né? Sol Nascente, Pôr do Sol, que se tornou uma região administrativa. Então, nada, nós damos um salto aí para 33 RAs, onde Sol Nascente veio, depois veio Arniqueiras também, entrando na jogada. Então, tudo isso são coisas novas, que não caíram em prova ainda. Porque nós tivemos agosto do ano passado, a entrada de Sol Nascente, Pôr do Sol. Depois, em outubro, veio a Arniqueira. Entrada de novas RAs. É pra você ter ideia, gente, professores às vezes da rede que está dando aula, né, para os meninos lá nesse curso que eu dou para os professores no Gama, perguntar, professor, são quantas RAs mesmo? São 29, por quê? Porque o material tá desatualizado, né? Tá desatualizado e tal. Minha missão é deixar para vocês tudo redondo, né? Tudo atualizadinho. E aí você fica ligado, a entrada de novos municípios do Goiás, de Minas Gerais, também isso facilita bastante o seu estudo, né? Então, manter-se atualizado, saber o que está acontecendo, os mapas, a gente já tem mapa da rede pronto para vocês.
Toda semana eu coloco dicas sobre a realidade do DF. Me acompanha aqui no Instagram que você tem muitas dicas. Jaque, e essa pegada agora que é as bases legais e temas de educação nacional e distrital e temas educacionais e pedagógicos. Essa geral, eu quero escutar você sobre essa parte pedagógica aí no todo. Fazer igual eu fiz de manhã, ó. A área que eu mais gosto, a área que eu amo, né, que eu gosto de paixão, a área que me encanta, a área que eu sempre falo, para ser professor vai ter que passar por mim de qualquer jeito e dar uma atenção especial, porque são nada mais, nada menos do que 30 questões na sua prova de conhecimentos complementares e mais galera de atividades, né? Mais 40 questões aí de atividades que engloba, né, toda a pedagogia. Então, querendo ou não, todo mundo, até a galera da administração, a galera da contabilidade, do direito, tem que estudar conhecimentos pedagógicos. Qualquer área hoje da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, você tem que passar pelos conhecimentos pedagógicos. E sempre falo, é importante sobressair. Eu sei que a galera das exatas não gosta muito de estudar pedagogia, isso é uma coisa que já vem da faculdade, eles são muito práticos, né? Eles não são muito filosofar, de idealizar. Então, eu sempre falo para esse pessoal, quanto mais vocês acertarem conhecimentos pedagógicos, mais perto você fica. Então, eu diria o seguinte, para todo mundo aqui em geral, quanto mais você acertar, primeiro, sua área específica, se for atividades brasileiras, se for no caso do ortografista, história, galera específica lá dele, quanto mais você acertar a sua área específica, acertar português, acertar conhecimentos pedagógicos aí na parte complementar, mais próximo dos primeiros lugares você estará. De novo, vou repetir a frase que eu acabei de falar, dica de prova. Quanto mais questões você acertar na sua parte específica, em sequência de português e depois a parte de conhecimentos complementares, mais próximo você vai estar dos primeiros lugares, tá? Então é importante colocar esses pontos aqui para vocês. E aí, em bases legais, temas da educação nacional e distrital, o que nós temos? Na verdade, professor Antoniano, nós temos duas divisões, o que a gente chama de bases legais e temas da educação nacional, que é uma parte, e bases legais e temas da educação distrital. O que se engloba dentro de bases legais e temas da educação nacional? Então, nós temos Constituição Federal de 88, capítulo 3, que é o capítulo da educação, que vai aí dos artigos 205 aos artigos 214, tá? E aí de nível nacional. Nós temos a famosa, que essa daí cai em qualquer concurso da face da terra, nossa famosa Lei Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, expoente aí da galera da geografia, da história, da topologia, pessoal das ciências sociais, né? Que é a chamada, né, terceira lei, que é a LDB 9394 de 96, de cunho nacional. E é importante colocar, sempre falo uma grande atenção, estude muito bem uma LDB, saiba muito bem uma LDB, porque você sabendo de fato a LDB muito bem, PNE entra fácil, PDE entra fácil, resolução 1, que jazinho eu vou falar para vocês quando eu falar da parte distrital, que é, né, na verdade, a LDB do Distrito Federal, eu sempre falaria isso, né, a gente tem a LDB nível nacional, mas a resolução 1 seria a nossa LDB do Distrito Federal, a nossa LDB própria, com as nossas questões peculiares, tá? Não deixando, claro, de citar grande parte da legislação nacional, tá? Então é importante isso. E aí a gente tem, professor, Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, onde nós temos 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias. Eu chamo a atenção para vocês prestarem atenção principalmente na organização dessas etapas, das modalidades que fazem parte da educação básica. Também temos metas para a educação superior, né? Que na verdade dentro do estudo do Plano Nacional de Educação nós temos as famosas metas estruturantes da educação básica, da diversidade, do nível superior, dos profissionais, né, da educação e do sistema da educação básica. Então é importante a gente colocar esses pontos. E aí a gente também tem políticas públicas da educação básica, e aí o nosso edital ele sempre deixa amplo. O que seria isso? São as ações e programas a nível de governo federal e governo distrital. Como no seu edital não é especificado do GDF, da União, é importante que você saiba dos dois conjuntos, porque está amplo ali. Ele pode cobrar só o que é política pública ali no sentido amplo da situação, mas ele pode te cobrar de algum programa específico, por exemplo,
Então é importante vocês saberem. Por exemplo, agora, com o governo Jair Bolsonaro, professor, a gente teve muitas mudanças a respeito de políticas públicas. Porque vocês sabem que, como você mesmo fala em aulas de atualidades, a Dilma e o Lula vinham de um jeito, o Temer já veio aí com o término da Dilma, começou a mudar alguma coisa, e o Jair Bolsonaro veio lá e de governo do que políticas de Estado, infelizmente, não teria que ser assim. Então aí você precisa se ater a essas questões. Professora, onde que eu acho isso? O site do MEC, site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas eu já estou fazendo uma gratuitas que vocês mais reclamam, que não acham material, que não acham nem lives falando a respeito. Eu estou querendo fazer um estudo bem minucioso com vocês para estar apresentando essas coisas para vocês, tá? Ótimo. E aí vem, professor... Aproveitando que você lembrou da LDB, eu estou também achando bem interessante uma pegada que deve estar vindo aí, nesse caso, os pontos da LDB que falam sobre o estudo à distância, educação a EAD, né? Que pode vir também alguns artigos, né? acho que 80, alguma coisa parecida, que deve resgatar essa pegada aí também, né? Acho que seria interessante o pessoal começar a dar uma olhada nesses artigos já da própria LDB, que já fala, né? Já contempla a educação à distância, tem, enfim, desde o seu nascimento, desde quando surgiu a lei, né? Porque, na verdade, o artigo 80 veio aí, né, no nascimento da lei, sim, mas a gente tem o artigo 80, a gente tem o artigo 32, né, do ensino fundamental, que vai falar a respeito dos casos de educação à distância, e nós também temos o artigo 24, parágrafo 1º, que vai falar a questão da carga horária. Esse artigo 24, antes dessa questão da pandemia, ele sempre foi muito de cair em prova, que é o que fala a respeito dos 200 dias e das 800 horas. E aí tem muitos alunos avisados no Distrito Federal que despenca, porque não consegue se ater, já vou dar logo essa dica de prova aqui, que na LDB fala em 800. A pessoa, mas no Distrito Federal é 1.000. É 1.000 na resolução. Como eu falei, resolução é a LDB do Distrito Federal. Mas na LDB, a nível nacional, o Distrito Federal está dando um bônus. E isso é classificado nos nossos documentos locais. Então é importante vocês perceberem essa diferença. Então, assim, em pandemia e sem a pandemia, esse ponto cobra-se muito, e principalmente porque o decreto que foi editado pela Presidência da República e junto com o Ministério da Educação, fala também dessa questão da carga horária. Então, mais que nunca se fala muito da questão da carga horária. E, de fato, já pegando esse ponto do gancho que você falou da educação à distância, nós temos lá na frente, que eu vou falar ainda sobre temas educacionais pedagógicos, esse ponto da educação à distância e as tecnologias de informação e comunicação, que são as famosas TICs. Então, de fato, a gente também tem esse ponto que sempre cai. 2 questões aí em média, e talvez pode vir até mais pela abrangência que está tendo isso na atualidade. Aí, isso que eu falei é da parte nacional. O que a gente tem aí nas bases legais distrital? O que faz parte? Nós temos o Plano Distrital de Educação, que é composto por 13 diretrizes, 21 metas e 404 estratégias. Aí se você falar, professora, eu por curiosidade eu vi em algum lugar que é 411, eu já encontrei alguns alunos falando isso para mim. Sim, mas se você pegar os vetos, porque foi aprovado e o governador depois vetou algumas e a Câmara permaneceu outras, aí no final ficaram 404 estratégias, tá? E aí, lembrar que eu sempre falo, o Distrito Federal, professor, sempre quer ser mais bonito. Então, por ser mais bonito, mais metido, ele tem mais metas, mais estratégias, mais diretrizes. Então, prestar atenção com isso. Outra coisa, a sua banca, ela gosta de cobrar interdisciplinar. Tanto que na última prova da Quadrix, cobraram 6 questões da parte PNE com PDE, tudo concatenado. E aí o pessoal detesta estudar os planos, eu adoro dar aula disso, eu vejo que a galera detesta, mas inclusive em uma outra live a gente pode falar, eu sempre conto uma história, tipo, que vocês começam a decorar a história e vocês conseguem aprender a sequência das 20 metas. Então é importante você não só saber quais são as metas, mas principalmente as bancas gostam muito da porcentagem, cai muito a questão do monitoramento, da avaliação, os órgãos, tanto nacional quanto distrital, tá? No último também, na última prova de vocês, caiu Constituição junto com a Resolução 1 e LDB, quer dizer, caiu uma interdisciplinariedade dentro de conhecimentos pedagógicos, cobrando para vocês, então é importante também, porque é muito conteúdo de fato, professor. O conteúdo é muito grande para cobrar em 30 itens.
Estão perguntando para você aí direto, professor, e a BNCC? E a BNCC? Ah, tá, eu nem vi aqui. Então, gente, é uma das minhas apostas, foi boa essa pergunta. O CESP, inclusive, já vem cobrado. O último edital do CESP agora, que ele fez para professor, foi a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, lá em Sergipe, já está cobrando BNCC. Então, assim, quem que está cobrando em BNCC? A Quadrix, eu observei, o último edital dela agora em aberto foi da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Goiás. Lá não cobrou BNCC. Tá? Então, também tivemos o último edital, antes desse, o último edital da Quadrix, penúltimo, foi Prefeitura Municipal de Jataí, Goiás, também não cobrou a parte de BNCC. Então, se for a Quadrix, acredito eu que talvez não venha cobrar ainda, mas o SESC, por exemplo, já está cobrando. Tá, professora? Então, dentro de BNCC, o que a gente estuda? Gente, BNCC é só um documento pequeno, sabe, professor? Ele tem 600 e poucas páginas, assim, é um documento muito tranquilo de você ler, de você tirar conhecimento, assim, que trata 6 etapas, assim, né, Então, assim, o que cobra, na verdade, são os objetivos, as habilidades e competências. Então, adentrar o estudo de vocês para as habilidades e competências, a parte inicial ali da BNCC e a parte da organização. Por exemplo, a educação infantil é chamado de campos de experiências. Aí vocês lembrarem que ensino fundamental e ensino médio são as famosas, né, aí, áreas de conhecimento que vocês conhecem como linguagens, né, matemática, ciências da natureza e ciências sociais humanas, aí, que é a área aí do professor Toniel. Então, observar esses pontos. Aproveitando, a galera que for fazer área específica e a pretensão no contexto do ensino médio, dá uma analisada nos documentos sobre o novo ensino médio, viu, pessoal, também. Essa proposta do novo ensino médio, então, para a galera que é específica aí, que sabe que vai tentar o nível médio também para fazer, né, para dar aula para o ensino médio, dá uma pincelada lá. Aí onde a Jaque falou perfeitamente, entra no portal do MEC, tá lá, muita parte documental, vai bem pontuando lá, dá uma revisada, né, Jaque? Vale a pena você dar uma geralzona em tudo isso aí mesmo. E até colocar para vocês que, na verdade, essa reforma que ele está falando no ensino médio é tão importante que a gente teve muitas alterações significativas na LDB, aí, artigo 35, artigo 36. E também, professor Toniel, que eu vou falar agora, a gente teve uma grande alteração na Resolução 1 de 2019, que veio alterando a Resolução 1 de 2018, que é justamente sobre a parte da BNCC a respeito do ensino médio. Então, a gente teve, inclusive, aqui no Distrito Federal, muita alteração. Inclusive, o caderno do currículo e movimento do ensino médio, ele teve que ser revisto, porque ele foi feito muito antes. Tanto que também que nós tivemos a mudança das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que era de 2012, e agora a gente teve uma atualização em 2018, que foi através da Lei 13.145 de 2017, que é conhecida como a reforma do ensino médio, que era aquela famosa medida provisória 746, que se transformou nessa lei, tá? Só colocando aí para vocês. E pessoal, esses documentos do de Brasília, sobre o Distrito Federal, essas mudanças, eu estava até o ano passado mexendo com o pessoal da DIEM, que era a Diretoria do Ensino Médio, para quem, né, já está no métier com a gente, trabalhando, contrato e tal, você sabe que dentro de cada regional tem várias divisões. Eu era um dos membros da Unieb, eu era coordenador do ensino médio das 6 escolas lá do Gama, então participei muito de reunião com eles. Então tem muita coisa que está no próprio site da Secretaria. Você procura lá documentos, e aí entra todos esses pontos que a Jaque falou do Distrito Federal, essa nova proposta do ensino médio, que já foi sendo implementado, né, aqui no Distrito Federal também. Você encontra muita base lá legal. Então, você tem o contexto nacional, vai lá no MEC, aqui distrital, vai lá no site da Secretaria de Educação, que isso aí está tudo em PDF, tudo documentado lá para vocês, desde o infantil até o ensino médio. Aproveita. E aí a gente tem, dando sequência na parte de bases legais e temas da educação distrital, falei do PDE, nós temos o Regimento Escolar da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que teve uma atualização, principalmente no que se diz da questão comportamental do aluno. Agora vocês estão sabendo da questão da carteirinha, então a gente teve o ano passado uma ampla divulgação, inclusive que era com o secretário Rafael Parente, né, que foi na época dele, esses estudos todos. Então a gente tem um novo documento
atualizando esses pontos. E aí a gente tem a resolução. Se vocês forem olhar no último edital, inclusive hoje pela manhã eu também falei, no último edital está a resolução 1 de 2012, professor. Mas como a gente teve muitas atualizações de todos os pontos aí, muitas questões mesmo, inclusive do ensino médio, como você bem pontuou, foi revogado. Então, se você entrar hoje na secretaria, você vai ver que está revogado. Foi revogado, então, por qual, professor? Resolução 1 de 2018. A resolução 1 foi substituída pela de 2012. Então, atenha-se ao estudo. E eu sempre falo para você, principalmente, pegar no que é diferente da LDB. Porque você vai ver eu falar assim, uai, mas isso aqui eu já vi em algum lugar lá na LDB, na DCN, sim. Mas tenha-se a ter as diferenças, porque algumas questões curriculares, algumas questões de temas trabalhados são diferentes em relação à LDB. E aí também colocar para vocês que a gente também tem a resolução 1 de 2017, que vai tratar a respeito da educação especial. Nós temos a resolução 1 de 2019, que fala aí do ensino médio, da base nacional curricular. E a gente também tem a resolução 2 de 2019, a 1 de 2019, 2 de 2019, que vai falar a respeito da equivalência de estudo dos alunos oriundos aí do exterior, nos estabelecimentos de ensino, a questão da equivalência. Então, todos esses aí, com certeza, provavelmente, devem fazer parte dos seus estudos, assim. E assim, professor, é um estudo pequeno, porque um tem mais de 200 artigos, aí o outro tem mais de 400, assim. A outra de 600 páginas, né? É, um estudo básico, assim, puxado, né? Puxado. Tal. Então, assim, eu sempre falo, são documentos grandes que eu sei que os alunos não estudam em suma. A gente em aula, infelizmente, os cursos não oportunizam que a gente trabalhe o documento todo, a gente tem que pincelar o que a gente acredita de principal. Então, eu sempre falo, gente, olha as etapas, olha as modalidades, olha as questões dos princípios, olha as questões do currículo, dos pontos aí, desses pontos são essenciais e sempre estão em prova. Então, eu sempre falo para vocês olharem, principalmente para esses pontos. Além disso, a gente tem o currículo em movimento, pressupostos teóricos, que ele não cai não, ele despenca. Aqui, olha, olhando aqui no outro celular que está na minha mão, nós tivemos aqui, ó, 10 questões sobre o último. 10. Nossa, 10 questões com citações do currículo movimento, pressupostos teóricos. E aí ele cobra realmente sobre a questão da diversidade, da educação do campo, da EJA, da questão desses pressupostos teóricos, papel da escola, relação professor-aluno. Então, você tem que mastigar. E ele é fininho, gente. É fininho, é pequenininho. Esse daí de boa dá para estudar. Aproveitando que você falou da educação do campo, a gente também tem hoje, lá no Gama, nós temos 6 escolas de educação no campo, 7 escolas de educação no campo. E o pessoal gosta muito também, né? Lembrando, mas lá no comecinho, lá na nossa outra live, quando a gente estava falando sobre a situação dos ganhos, né? Você também tem uma gratificação por estar na educação do campo. Então, vale a pena também. É um bom negócio você pegar a educação do campo. E sem falar que a quantidade de alunos é menor, o ambiente, né, é outro contexto. Se alguém aí já trabalhou em educação do campo, já trabalhou em alguma escola do campo, né, sabe o que eu tô falando. Como é legal, como é gostoso. Esse tem muitas, né? Ceilândia, então, tem pra caramba. Você me deu uma lembrança muito boa, porque, na verdade... eu até falo, gente, dados estatísticos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comprova que a maior parte das escolas rurais, inclusive está lá no Currículo Movimento, está em Braslândia hoje, tá? Braslândia tem uma grande quantidade de escolas. E eu lembro que o banco de Braslândia acabou para atividades e o meu primeiro contrato, eu estava doida para ser para Ceilândia. E aí a escola CEF em Cranov, né, Centro Educacional em Cranov, que é rural, estava precisando de professor substituto e a regional de Braslândia me fisgou e eu não queria ir. Fizeram a maior propaganda da escola. A escola mais próxima de Ceilândia, lá da BR. Você pega para Águas Lindas, não tinha carro. Você pega para Águas Lindas, desce, sempre tem um colega te dando carona. É tranquilo. E assim, foi uma experiência fantástica. Foram 15 dias que eu fiquei na escola para cobrir uma licença de uma professora que tinha feito cirurgia. Foi uma maravilha. Eu lembro que eu via aluno levando alface para professor, a questão do tratamento, do respeito das famílias com os professores, coisas que a gente não vê mais hoje em dia. Eu lembro que eu tenho muita saudade disso. Eu lembro que a diretora todos os dias ia pro portão abraçar, pegar na mão de um por um dos alunos. Eu lembro que eles tinham café da manhã dos bons e ainda tinha o almoço antes de ir embora. Eu lembro também
que eu gostava que a gente trabalhava todo mundo junto, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então era atividade específica, todo mundo misturado ali. E assim, foi uma época muito boa e foi bom você colocar esse ponto, porque a galera que entra não sai. A galera só sai quando apresenta. A galera não fica em remanejamento, não. Eles são muito tranquilos, ficam muito felizes ali com a realidade. A galera compra, inclusive, aqueles carros próprios para ir para lá. Então, assim, o pessoal compra mesmo a situação e o currículo é a vida do campo. Eu sempre falo isso. Eu gostei demais e falo que se eu tiver a oportunidade de voltar, com certeza voltarei. Pega a dica aí do Otoniel. E eu tinha 2 H, alfabetização e rural. Então, eu tava muito ruim, né? Assim, a vida muito ruim. Exatamente. Pode então, realmente valeu muito a pena. E aí, gente, nós temos esses pontos aí para destacar para vocês. Posso dizer para vocês que aí na parte de conhecimentos complementares, olhando aqui para vocês, o que mais caiu, professora Jaqueline Santos, dentro de bases legais e temos educação nacional e distrital. Então, parte de LDB, misturado com resolução e constituição, PDE com PNE, né, juntamente aí para vocês, parte de currículo e movimento, cobrou muito, e aí dentro do currículo e movimento ele foi puxando um leque aqui de planejamento participativo, relação professor-aluno, e questão da diversidade, educação à distância, educação para a diversidade, cidadania e para os direitos humanos, e principalmente aí, lembrar para vocês que a parte de psicologia, você falando de que Vygotsky você errou, hoje não cai mais a parte de psicologia para a galera das específicas. Acho que eles dão graças a Deus. Hoje isso está para as atividades. Então, o pessoal de atividades tem que comer com farinha, porque Vygotsky, principalmente Vygotsky, é o que mais cai, né? Vygotsky, Piaget, né? E aí lembrar que os autores mais citados aí para vocês, que a Quadrix ama, é Libani e Saviani, tá? Que o conhecimentos complementares. O Libani ainda, né? Então, lembrar que Libani e Saviani é muito falado mesmo por eles. E aí, a parte específica, no caso, é atividades, gente. Aí, atividades, eu sempre digo para vocês que é o aprofundamento dos temas educacionais pedagógicos. Então, ele com certeza aprofunda mais em planejamento, questão de didática, metodologia de ensino, conteúdos, recursos, avaliação, tá? Então, observar muito esses pontos. A questão das DCNs específicas, que caia da EJA, que também caem também no específico. O ensino fundamental de 9 anos, que também cai no específico. A da educação infantil só cai para o pessoal de atividades. Então, assim, se adentrar esses pontos. Eu acho que essas quase 2 horas, né, que eu e o professor Otoniel estamos juntos, que na verdade foi minha maior live até agora, né, que a gente até falou, vamos fazer uma coisa tranquila, nada de correria, porque realmente uma hora de live a gente sai cuspindo. A gente sai cuspindo. Não. E o tanto de conteúdo que você tem, que é essa parte pedagógica, pô, você falou dos temas nacionais, distritais, é muita coisa. Realmente, a galera de atividades, toda essa parte pedagógica é muito puxada, é muita coisa mesmo. E assim, o que eu poderia, para fechar aí a nossa conversa, falar sobre isso, assim, o que vocês podem estar fazendo a partir de agora? Tem anúncio de edital, eu sempre falo o seguinte: você tem que estar dividindo os estudos 50-50. Lembra quando o professor Antônio lá no início falou, olha, gente, toma nota aí do conteúdo e lasca de fazer exercício. Eu gosto de fazer o seguinte, e já foi comprovado, inclusive, por neurociência e tal, que não é bom você fazer exercícios assim quando você estuda o conteúdo, porque tá fresco ali na memória. O melhor horário para você ver se realmente você solidificou aquilo que você estudou é, por exemplo, estudei pela manhã o assunto, à noite eu vou fazer o exercício, entendeu? Porque aí, de fato, você vai saber se você pegou o negócio ou não. Outra coisa, pegue um caderninho, um bloco. Esse aqui, por exemplo, eu ganhei do MEC, do CAPES, aqui é um bloquinho meu. E aí eu gosto de anotar todas as questões que eu errei. Então, eu tenho uma folhinha por cada. Então, português, eu já anoto. Qual foi o assunto que eu errei para estar revisando? E porque aí vai solidificar o seu conhecimento. E, com certeza, a probabilidade da segunda vez, quando você rever essa questão que você for refazer, de você errar, é muito menor. Claro, se você continuar errando, você precisa aí realmente debruçar, às vezes voltar, ver o que você está errando, mas eu sempre falo, é uma construção do conhecimento, gente. E aí eu vou dar outra dica, que é o professor Otoniel, quando sair realmente edital, a gente também pode fazer outras considerações, podemos marcar outras lives. Eu sempre falo o seguinte:
assim como eu fiz. Quando saiu o edital, como eu estava estudando, foi tranquilo para mim, porque ficou mais difícil, porque quando sai o edital, o professor Otoniel sabe, assim como eu sei, a gente dá aula todos os dias. Né? Quando a gente está de individual, a gente dá aula em contraturno, à noite a gente dá aula, sábado a gente dá aula, domingo às vezes a gente também dá aula, e fica nessa questão. Então, como que eu organizava o meu tempo? Eu tirava, eu não queria nem saber se era horário de almoço, era antes de dormir, eu tinha que ter 3 horas por dia para estudar. E uma dica também que eu dou para vocês, que na semana da prova, 4 dias antes, eu tinha os famosos TRS, que inclusive a secretaria aceita, tá? Para quem é professor substituto e tal. Eu peguei TRE e dei. Porque eu estava já cansada, fatigada, eu falei, eu não posso chegar assim lá no dia da prova. Então eu peguei esse tempo, só fiquei revisando exercício, revisando exercício, revisando exercício, eu não ia mais na teoria, eu só ia revisar a teoria quando eu estava errando alguma coisa. E eu falo para vocês fazerem o mesmo. Vocês terem essas folgas de festa junina, que vocês sabem que tem os acordos internos. Vocês tentam fazer isso, se tiver voltado, a gente não sabe como vai estar a situação. Mas assim, tenta se bloquear. Eu sei que em casa é muito difícil estudar com a família toda, mas faz uns acordos coletivos, por mais que vocês tenham filhos tal, de realmente se comprometer, fechar a porta do quarto, conversar com o marido, com a mãe, ó, durante essas 3, 4 horas eu não quero ninguém aqui, bota o celular lá do outro lado para não ficar chamando sua atenção. Eu gosto muito do método Pomodoro, porque, por exemplo, eu sou muito imperativa, né? E isso, inclusive, eu sou laudada. Então, Pomodoro é a famosa história dos 25, 5. 25 concentrada, 5 eu respiro, 5 eu tomo água, sem pegar no celular, porque eu não gosto que às vezes o celular te distrai e o 5 vira 10 e 20. Então, eu não toco. Então, o mundo pode estar explodindo lá fora, gente. Esqueça. Tira a rede do seu celular, se possível for, se o celular não puder ficar longe de você, alguma coisa. Mas, realmente, durante 3, 4 horas, ninguém vai morrer. Se for alguma coisa importante, alguém vai ligar para você. Você pode ter certeza. O WhatsApp chega para você. Agora, se for realmente importante, alguém vai te ligar urgente. Então, assim, o que eu tinha de dicas hoje, de tudo que a gente tinha que falar, acho que foi a minha melhor live que eu posso, assim, falar para vocês sobre dicas, falar para vocês sobre experiência. O professor Otoniel também trouxe a mesma visão da área dele, as dicas, as experiências que ele teve, a visão dentro da Secretaria de Educação. E eu vou dizer para vocês colam nele, porque notícia de edital aí, principalmente da parte de gestão de pessoas, ele tá lá dentro, ele pode sempre estar colocando aí para vocês, tá bom? E aí, não deixando de falar para vocês, se vocês gostaram aí, por gentileza, vai lá no YouTube da professora Jaqueline Santos. Eu quero aumentar minha quantidade de inscritos, porque tem muita coisa legal e eu quero continuar fazendo essas coisas legais para vocês. Aproveita e segue o professor Otoniel Linhares no Instagram, me segue também lá, vocês estão no canal, ainda não estão lá no meu. Se inscreva lá, professor Jaqueline Santos, aproveita, já entra no link da bio para você estar participando do meu Telegram. Pessoal, lembrando a vocês, cara, muito obrigado a todos vocês que passaram aqui conosco. Obrigado a Jaque, gratidão eterna com você, garota cheia de gás, cheia de energia. Ainda vamos estar trabalhando itinerante aí, se Deus quiser, em toda Brasília. Aqui nos bastidores com vocês aqui, a gente deixa sempre o melhor para o final. Quem for do Gama e Ceilândia, eu e a Jaque já estamos tentando fazer um trabalho bacana para vocês aí também, no presencial, tá, pessoal? No presencial aí, com um recheio de dicas. E aproveitando quando a Jaque falou daquela semana da prova, por isso que acontece, que ela falou assim, ela para tudo, né? Tenta pegar TRE e tal para estudar. Aproveita que essa semana é importante, por isso que a gente faz semana de exercícios. Já me perguntaram assim, Jaque, professor, e esses aulões de vésperas ajuda? Ajuda, galera, porque tanto eu quanto a Jaque, a gente participa muito. Quando a gente tá lá, entra 8 horas da manhã e vai até o final, é só exercício e dica. Como a Jaque falou, você já memorizou esse conteúdo, agora você vai naquele sprint final. Aí chegou em casa, toma aquele banho, relaxa e é só partir para a galera no outro dia. E eu já tive testemunho de aluno que falou assim, professor, no sábado, peguei o aulão e aquela dica lá que o senhor falou, que os colegas lá falaram, caiu na prova. Eu não vi, já aconteceu, eu não vi isso durante o curso inteirinho, mas na dica do sábado me ajudou, tá vendo? Aí a pessoa fica pensando, poxa, rapaz, se eu não tivesse sido, eu tava todo enrolado, né? É por aí, pessoal. Acompanha,
Segue lá, professora Jaqueline Santos, segue aqui, tamo junto. Você me fez lembrar uma coisa muito importante, muito legal. Eu lembro que foi na semana do saco cheio, né? Que saiu. E aí eu lembro que eu avisei minha escola, né? Assim, meu diretor, meu gestor, não falei pra ninguém. Falei, olha, eu quero minhas 2 folgas de festa junina e quero juntar com o TRE. E aí eu juntei 4 dias. E aí eu lembro que eu fui nos estudos até sexta hard, assim, na revisão, correndo contra o tempo. Eu abandonei tudo, casa, nem nada, eu só parava para comer tal, ali no sprint final, como diz o Otoniel ali. E aí eu lembro que no sábado, a prova era domingo. Eu lembro que aqui no sábado de manhã, eu acordei um pouco mais tarde, dei só uma olhada básica ainda no que eu queria, dar uma olhada, não é ficar se matando. E eu lembro que de tarde para noite eu coloquei na televisão alguns vídeos para assistir algumas músicas. Aí eu fui lá, peguei um vinho, comi um petisco, ri com as amigas, zoei, ri horrores, falando besteira e tal. E aí no outro dia, menina, eu senti com aquele gás, tipo, sempre falo para as meninas, posição de Mulher Maravilha, aquela posição que você coloca a mão na cintura, sabe, poder. E cheguei lá, e eu cheguei lá para fazer a prova. E foi engraçado, porque todo mundo me sentia um artista, Toniel. Porque todo mundo me via, eu escutava um braço assim lá de cima do andar. E aí, professora? E tal. E eu falei, gente, a próxima vez eu acho que eu vou escovar meu cabelo. Vou assim, tentar me esforçar. Que ótimo. Quando eu entrei na sala, o pessoal olhou assim pra minha cara, tipo, é você mesmo que está aqui dentro da nossa sala? E aí eu sentei. E assim, eu senti uma segurança. Quando eu vi a prova, eu olhei assim, ó, tá brincando, pô? Não, essa prova, tá de sacanagem. E assim, eu fiz aquela prova acredita você, Antônio, eu fiz a prova todinha em 1h20. Quando eu terminei, eu falei, cara, não, eu acho que eu tô errada, eu acho que eu fiz merda. Vou rever, né, porque a prova são 3 horas e tal, eu não fiz nem a metade da... E ali eu voltei, eu falei, não, é isso mesmo, com 1h30 entreguei e dormi o resto da prova. Fui ao banheiro e tal. E depois, só pra sair com a prova no final, né? É porque tinha que ficar, porque eu queria a prova para corrigir, né, dos alunos. E assim, gente, se vocês seguirem todas essas dicas, eu falo para vocês, dá tempo ainda. Dá, e assim, principalmente falar isso, Antonella, principalmente nessa situação de pandemia, porque eu não desejo para ninguém o que eu já vi com alguns colegas. Inclusive, já aconteceu uma vez na vida comigo, que é ficar fora do processo. Às vezes eu vi colegas, Antônio, você também já viu essa realidade, alunos que já são 10, 15 anos de contrato, e no último, quando começou a ser muito concorrido, muito pesado, ficaram de fora. E aí foi aquele desespero, e muitos deles não quiseram voltar para a esfera particular, porque sabe que pagam pouco. Então, assim, gente, não desdenhe essa oportunidade, não brinque, porque quem está fora quer entrar, e quem está dentro não quer sair. Então, assim, realmente só vai passar os melhores resultados mais estudados. E vamos fazer logo essa torcida, vai ser logo efetivo, porque você, a Secretaria de Educação precisa de você efetiva, tá? Efetiva, porque a gente vai trabalhar junto ainda na esfera da sede, lá na sede, lá. Isso aí é fato. Prepare, viu, galera? Você vai ver a professora Jaque lá comigo, lá na sede ali, em regionais, não é só Gama, não é só Ceilândia, não. Esfera central. Logo, aguarde e confia. Eu agradeço, porque já me chamaram. Por que parece, você já que está falando, mas fora você, eu já recebi uns 4 convites. É o fato hoje, realmente, do contrato temporário, que não me permite, realmente, pelo trabalho que eu tenho tentado desenvolver a cada dia, tá, gente? Eu sempre falo para todo mundo, não é vergonha nenhuma eu falar para vocês que eu sou professora substituta, né? Porque às vezes as pessoas, ela é professora e não é efetiva. Acho que isso é uma mera besteira que cria, eu acho que na verdade é a didática, acho que é pelas classificações que vocês veem aí no contrato temporário, acho que todo mundo tem seu tempo. Eu tenho alunas aqui, igual a Vanessa, até me mandou um coração. Vanessa agora vai ser efetivada agora, né, assim quando acabar essa questão da pandemia, e ela foi uma aluna minha que confiou, não era contrato, confiou em mim, fez todo o curso direitinho, seguiu minhas dicas, era uma pessoa muito próxima, passou para o contrato, passou para o efetivo, vai tomar posse agora. E assim, vários alunos passaram por mim, eu acredito que cada um tem seu momento, tem a sua vez. Sim. Eu acho que no meu caso, eu não nego para ninguém, foi português, por isso que eu bato na tecla com vocês.
Também tem a questão da história da minha vida, que quem me conhece sabe aí que na época do efetivo eu estava passando por uma barra muito pesada também, que me influenciou muito. Então até falo para vocês, se vocês estão vendo que não estão dando conta de estar estudando, questão psicológica, procura uma ajuda profissional que vai ser muito válido. E é isso, eu tô te esperando, pode me chamar na hora que aconteceu. Feito, tá? Feliz. E vai ser melhor ainda, porque daqui até lá eu já tô em outras esferas lá dentro, a gente tá junto. Amém! Ó, pode Jaque, obrigado também. Gente, só para rapidamente, antes de a gente encerrar, essa nossa live aqui foi assim, de cima da hora, a gente começou a conversar no final da manhã e sair essas notícias todas, vambora, eu falei, vambora. A Jaque, vamos fazer? Bora fazer. Então, deu certo. Muito obrigado a vocês, tá? Por vocês estarem aqui conosco. Jaque, obrigado. Pessoal, estamos nas redes sociais. Segue a gente. E vai ter mais coisa aí. Deixa a edital sair, que aí a gente volta com força total com vocês. E logo no nosso presencial. Jaque, obrigado, galera. Obrigado a todos vocês aí. Beijo, gente. Grande beijo. abraço. Tchau. Tchau.